porque nós vamos fazer a transformação da sala de jantar da minha mãe. Depois de 20 anos, a minha mãe conseguiu comprar a tão sonhada mesa de jantar dela com 8 cadeiras, que era uma coisa que ela queria muito. E agora que todos os filhos já estão criados, ela tem feito isso com mais frequência e o lugar que ela mais ama de ir é a praia. Um jogo de quadros. E remeter nesses quadros nada mais do que a praia. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu me chamo Cláudia Ramadi e no vídeo de hoje preciso comentar com vocês que nós estamos iniciando uma série de vídeos porque nós vamos fazer a transformação da sala de jantar da minha mãe. Depois de 20 anos, a minha mãe conseguiu comprar a tão sonhada mesa de jantar dela com 8 cadeiras, que era uma coisa que ela queria muito. Então, diante dessa nova conquista dela, eu resolvi que eu queria dar uma repaginada na sala para também receber esse item tão aguardado. Então, propus a ela, a ideia de trazer um tema. E o tema escolhido foi praia, porque minha mãe é uma pessoa muito alto astral, uma pessoa que ama viajar. E agora que todos os filhos já estão criados, ela tem feito isso com mais frequência. E o lugar que ela mais ama de ir é a praia. Então, a praia é o nosso tema. Eu escolhi alguns objetos que eu acho que pode ficar muito interessante para poder compor todo esse ambiente. E o primeiro dele que nós vamos fazer juntos aqui no canal vai ser um jogo de quadros. E remeter nesses quadros nada mais do que a praia. Então me acompanhe nesse processo, é uma coisa nova para mim também, mas eu estudei bastante e quero compartilhar com vocês as coisas que eu aprendi. Vamos começar? Para o nosso projeto, nós vamos precisar de 2 telas 50 por 70. Eu posicionei elas aqui no chão para que fique mais fácil para a gente poder desenhar sobre a tela e também para que a textura não escorra. Os materiais estão aqui separados, eu vou deixar eles na descrição, mas a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é usar o azul mais claro, diluir ele um pouquinho na água para que a gente possa fazer um contorno do formato que nós vamos precisar da nossa praia. Então eu vou colocar um pouquinho só, sacode, só um pouquinho da tinta, bem pouquinho, só uma sujeirinha, um pouquinho de água. E com essa mistura nós vamos fazer o desenho para ajudar a gente a ter um norte de onde vai ficar posicionada a nossa praia. Agora eu virei o meu desenho de cabeça para baixo porque nós vamos utilizar essa placa aqui que eu tenho de MDF, porque eu não encontrei o godê que é muito utilizado pelos pintores para poder fazer as misturas, né? Então eu peguei essa placa e com ela nós vamos fazer a nossa primeira mistura para poder fazer a areia da nossa praia. Eu tenho aqui então um tom de marrom, camurça queimado. Eu vou misturar essa tinta com um pouco de areia branca. Agora a gente vai acrescentar um pouquinho de massa de modelar nessa mistura, para que ela fique um pouquinho mais firme. E a gente aplica então na nossa tela, no espaço em que a gente determinou para que seja a praia, com o auxílio da espátula. Mas a gente pode usar também o auxílio do pincel para espalhar melhor a cor da tinta, né? Depois, então a gente volta com a espátula para tirar um pouquinho a ideia das cerdas, né?
Veja como o pincel espalha melhor a tinta, mas deixa ainda as marcas das cerdas. Então, a gente utiliza a espátula e já vai tirando toda essa parte. Agora, nós vamos iniciar o nosso mar com a tinta azul mais escuro. A gente também mistura um pouquinho da tinta azul mais claro, para que fique um tom intermeio, né, dos dois. Com carinha de oceano. Vamos colocar também um pouquinho da massa de modelar junto, para que a tinta crie também uma pequena textura, tinta azul. Vamos aplicar com o pincel por toda a parte que vai ser o nosso oceano. Vamos aproveitar também e passar uma esponjinha para dar uma leve textura na cor azul. É bom pintar as laterais para deixar o quadro bem mais uniforme. Aí a gente volta com a esponja, aplicando um pouquinho mais da tinta sobre a parte que a gente já tinha passado o azul, até para dar uma textura ainda um pouquinho mais grossa. Mas agora somente com a esponja. Nesse momento, a gente vai começar a dar uma profundidade para o nosso oceano. Então, eu tô misturando um pouquinho de tinta preta com a azul e mais a massa de modelar. E também vamos colocar um pouquinho do azul claro, para clarear ainda mais. Porém, é para ficar mais escuro mesmo, justamente para dar essa ideia de profundidade do oceano. E aí, nesse momento, a gente aplica somente com a esponja. Somente com batidinhas. Vamos voltar agora com a primeira cor, do azul, misturada com a massa e um pouquinho do azul claro, pra gente meio que dar uma mesclada, fazer mais um degradê ali, entre o azul mais escuro e o azul mais claro. Diminuindo um pouquinho a profundidade do azul mais escuro.
Agora com o pincel, o azul claro, para dar a ideia do mar chegando já na areia. Espalha bem. E agora, vamos começar nossas ondas com a tinta branca mais a areia branca. Nesse caso, nós não vamos colocar a massa, porque para que a massa que nós estamos fazendo com a tinta e a areia fique mais porosa, um pouco mais áspera. E a gente começa com o auxílio da espátula a aplicar ela bem na extremidade, no encontro entre a areia e o mar. Tenta juntar bem ali naquela parte, porém não tem problema se sujar, porque a ideia também é dar aquela leve espalhada, ó, como eu tô fazendo. Pra dar a ideia da espuma mesmo que fica, né? Agora, na parte da areia, nós vamos dar uma leve clareada com um pincel bem fino de leque com a tinta branca para dar a ideia da areia mais molhada. E colocar mais um pouquinho da nossa textura grossa de branco ali nas pontas, né, nos encontros finais, para que a gente possa dar a ideia da espuma também, só que numa quantidade menor. E estão aqui as nossas belezinhas. Esse par de quadros que me deixou bastante satisfeita com o resultado final e vai agregar muito na decoração final da sala de jantar. Então eu espero que vocês tenham gostado desse processo, porque para mim foi extremamente gratificante fazer. Eu sempre tive a vontade de fazer quadros, então em breve pretendo fazer mais aqui no canal também. Esse aqui, então, é para a sala de jantar da minha mãe. Nos próximos vídeos nós vamos fazer mais alguns objetos para compor essa decoração praiana. E eu gostaria de te convidar para me acompanhar nessa jornada, para que a gente no final veja como vai ficar tudo, a reação da minha mãe, para saber se ela gostou ou não do resultado final. Estamos em processo, em breve nós vamos ver o resultado final dessa playlist da sala de jantar dos sonhos da minha mãe. Se você gostou do vídeo, se você está gostando desse conteúdo e ansioso para ver o resultado final dessa sala, eu te convido para se inscrever no canal, deixar seu like nos vídeos e compartilhar com os amigos. Te vejo no próximo vídeo ansiosíssima para a gente chegar no final. Um beijo!